Todo mundo está vendo minha tela? Estamos sim, professora. Eu consegui um jeito aqui de ver o chat também, porque do jeito que estava antes não estava aparecendo. Ah, legal, legal. Bom, então, o Guilherme me sugeriu, né, lógico, tratar sobre sistemas de distribuição, então fazer uma introdução e falar um pouquinho sobre as perspectivas futuras. O tema é bem pertinente, né, porque a gente está vendo um monte de coisa acontecendo, e então eu agradeço o Guilherme, o pessoal da organização desse evento, pelo convite. É uma honra, né, abrir esse evento que tem até o professor da Universidade de Melbourne, com quem eu ainda trabalho, né, tenho colaboração, mas ele participando, então abrir esse evento é muito, para mim é uma honra, ok? Fico lisonjeada. E então, com base nesse tema sugerido, né, eu vou falar um pouquinho das minhas pesquisas na área de distribuição e falar um pouquinho dessa transição dos sistemas do modo tradicional, sistema de potência como um todo, para o que a gente tem chamado, né, hoje de redes inteligentes. A gente vai ver um pouquinho melhor o que consiste, né, as redes inteligentes. Bom, Guilherme já fez uma introdução, eu trago aqui, né, para caso não tenha sido feita, mas falando um pouquinho, né, do I3S, que é super importante aí na carreira tanto acadêmica quanto profissional. Então eu tenho colaborado aqui, tanto revisando artigos, como sendo editora associada, né, da Power Delivery, como ele mencionou. E para os alunos de pós-graduação, né, revisar artigo é um trabalho extra, voluntário, mas eu vejo como um aprendizado muito grande. Facilita muito a escrita de novos artigos, a gente cria uma visão crítica, né, avaliando o trabalho das outras pessoas, e essa visão crítica pode ser trazida também para o nosso trabalho. Então, raramente eu recuso as revisões, e com isso, então, né, ganhei alguns prêmios de Outstanding Reviewer, e agora consegui chegar nessa posição de editor associado. Então, é um trabalho voluntário, como eu mencionei, mas eu recomendo aí como aprendizado, tá? Também tenho participado da organização de alguns congressos do I3S. Então, esse ano eu participei desse focado em sistema fotovoltaico e vou ser a principal organizadora desse congresso na versão do próximo ano, na área de sistema de potência, porque ele é de sistema fotovoltaico, então tem tudo, tem a parte química, eletrônica, e eu vou organizar a parte de sistema de potência. Então é só para chamar atenção, né, para as atividades do I3S, que contribuem muito para a formação, né, profissional, tanto acadêmica quanto quem está na indústria também, ok? Um disclaimer aqui, os slides estão todos em inglês, porque a gente acaba fazendo a apresentação mais de uma vez, né, adaptando, lógico, mas tudo que eu for falar aqui não é opinião da Unicamp, não é opinião de nenhuma distribuidora, tá? Tudo isso é minha opinião, minha visão dos assuntos que a gente vai tratar, então esse é o disclaimer que eu faço aqui agora. Então, qual que vai ser o outline dessa apresentação? Vou começar com sistemas tradicionais, passar para a contextualização, né, dos principais avanços que a gente observa no sistema de distribuição, falar um pouquinho dos projetos de pesquisa e desenvolvimento do nosso grupo, vou trazer um sample project, né, vou falar de um projeto específico, para a gente ver a metodologia de pesquisa, além do conteúdo dessa pesquisa, tá? E alguns comentários finais. Bom, quem fez aula comigo esse semestre vai falar, mas de novo, professor? Em janeiro desse ano eu li esse livro que eu super recomendo, né? Para qualquer engenheiro, principalmente eletricista. É um livro do Bill Gates e ele fala sobre como evitar o desastre, né, climático. E ele traz essa frase, e eu acho que ela contextualiza muito bem a questão de quem
quem quer trabalhar aí no setor elétrico, né, uma grande motivação, eu acho. Então ele fala assim, se um gênio, né, gênio da lâmpada, me desse um único desejo, um único avanço relacionado, né, às mudanças climáticas, ele escolheria a eletricidade, porque ela vai performar um importante papel na descarbonização, né, da economia, e em várias, não só no processo de distribuição de energia, em várias outras áreas, como é o que a gente tem visto na mobilidade, né? Então, vários veículos com motor de combustão interna, várias montadoras têm passado a produzir veículos elétricos. Então, isso é só um exemplo. E nesse livro, ele fala de várias outras aplicações, né, vários outros ramos de economia aí que podem ser beneficiados pela eletricidade, tá? Então, quem tiver na dúvida aí, mas eu não sei se eu gosto dessa área, eu vejo como uma grande motivação, tá? Não sou nem eu que estou falando, é o Bill Gates, ok? Então, vamos lá. A contextualização aqui. Não sei, eu vou ter talvez uma certa dificuldade, porque tem pessoa de graduação e de pós, então, se ficar muito básico, vocês falam, professora, está muito tranquilo, ou se ficar muito avançado, vocês podem perguntar, ok? Então, a eletricidade, ela é um vetor energético, né? Então, a gente não usa ela como produto final, a gente usa a energia mecânica, energia térmica, luz, mas ela não é o produto final, ela é um vetor, tá? E por que ele foi escolhido? Porque ele tem uma série de vantagens, né? A gente consegue transformar os condutores, né? Para a gente levar, são mais práticos, né? A gente consegue usar mais do que, por exemplo, a transmissão de energia mecânica, né? Que veio antes do setor elétrico aí, dos sistemas de potência. E aí, ele é importante para a gente conseguir aproveitar também nessas diferentes fontes de energia. Então, a gente está vendo a importância dessas soluções verdes aqui, né, dessas soluções sustentáveis, e então tem muita discussão em cima disso, né, como a gente consegue transitar dessas fontes poluentes para fontes mais sustentáveis, e isso, pessoal, tem trazido uma série de impactos técnicos. Então, né, a gente vê conectar sistema fotovoltaico, gerador eólico, mas a gente tem que dar um jeito de conectar eles mesmo com os impactos técnicos que eles causam, porque é necessário. É super importante que a gente consiga integrá-los ao sistema, tá? E isso, então, resulta numa série de desafios para os engenheiros de sistema de potência, que no caso vou falar da distribuição, de como integrar essas fontes, ok? E aí eu não posso pensar simplesmente na solução técnica desse desafio. Eu preciso pensar no regulatório e nos modelos de negócio, porque eu posso achar uma solução mirabolante que vai resolver o problema técnico, mas é inviável economicamente. Então ninguém vai ter o interesse de adotar. Ou o órgão regulador, que no caso do Brasil é a ANEEL, não vai deixar implementar, por uma série de motivos, tá? Então, a gente precisa ficar atento a todos esses aspectos. E é isso que eu tento trazer um pouquinho quando eu vou comentar aqui sobre os projetos de pesquisa que a gente tem desenvolvido, tá? É muito importante resolver a parte técnica, que é super difícil. Vocês vão ver que nem tudo tem uma solução muito simples, e ainda assim eu tenho que levar em conta se o regulatório vai permitir, se ele não permite hoje, será que eu consigo convencer o órgão regulador no futuro a permitir essa solução? E se isso vai ser um negócio aplicável, ok? Então, pensando no todo aqui. Como são os sistemas tradicionais? Então, isso daqui, acho que vocês não sei se alguém aqui já fez GTD, né, 720. Então, a gente tem as centrais geradoras, ok? A gente tem Itaipu, a gente tem Angra, né, nuclear. E aí eu tenho a subestação aqui de transformação, né, vou elevar a tensão
para o sistema de distribuição, então aqui estou com 13, 20 kV, e vou para o sistema de transmissão, aqui a gente tem tensões de 138 a 500 mil volts, tem até mais que isso, e então todo mundo já viu nessas torres de transmissão, tem alguns consumidores maiores conectados direto na transmissão, e vou depois, né, abaixando a tensão, então tem uma subestação de abaixadora de tensão, que vai passar para o sistema de subtransmissão, que é entre a transmissão e a distribuição. Depois o sistema de distribuição, que tem tensões aqui no caso de 11.9, 13.8, 34,5 mil volts, até chegar no consumidor secundário, né, da rede secundária de distribuição, com 110, 220 volts. Agora que eu descobri que esse modo que eu arrumei aqui de dividir a tela, ele passa o slide sozinho. Então, o que a gente observa aqui, ó? Eu tenho grandes centrais geradoras afastadas dos consumidores, então eu tenho que transportar energia de um local distante, né? Até uma das questões mais quentes aí, né, ultimamente, se vai ter racionamento, se vai ter apagão, né? Tem bastante gente discutindo isso. E a gente tem a concentração maior de carga no sudeste, que é onde a gente está com seca, e a gente tem geração, por exemplo, tendo que vir do norte e nordeste para cá, se eu não consigo gerar o suficiente aqui. Então, isso daí, né, aumenta ainda mais o nível de dificuldade, tá? Mas sempre os sistemas mais tradicionais aqui, geração distante, até chegar aqui no consumidor final. E uma série de níveis de tensão diferente por causa da questão do transporte de energia. Esses sistemas têm baixo nível de automação e monitoramento, ok? O consumidor é passivo, então a gente brinca assim, antes de falar de smart grid, o consumidor recebia a conta e pronto, né? Via lá CPFL, abria a conta, pagava e pronto. Ninguém estava muito preocupado. Agora, a gente tem, por exemplo, eu vou colocar um sistema fotovoltaico em casa ou não, né? Então, tem alguns serviços a mais aparecendo, que é o que eu vou começar a falar. E o modelo de negócios dos sistemas tradicionais, eles têm pouca oportunidade, tá? Então, a gente não sabe direito de onde vem a energia que a gente está consumindo, a gente não tem não tinha, né? Muita preocupação. E agora não. O que está acontecendo no sistema? Bom, aqui a gente está vendo alguns países, né, ou União Europeia aqui no caso, o consumo per capita, tá? Estados Unidos tem um consumo super elevado, né, disparado maior. O Brasil está aqui, ó, em laranja. União Europeia aqui em azul também é um consumo relativamente alto, ok? Tá meio estagnado aqui nesses anos que a gente está avaliando, mas a gente observa, por exemplo, a China, com consumo crescente. Então, o que acontece na China, por exemplo? Conforme a economia prospera, as pessoas têm um poder aquisitivo maior, elas acabam consumindo mais, né? Compram mais eletrodoméstico. E agora imagina a China com a densidade populacional dela, né? Consumindo mais energia. E a gente vê um fenômeno que está relacionado com aquela frase que eu trouxe do Bill Gates, essa questão da eletrificação. Então, se para eu deixar o sistema mais sustentável, eu preciso eletrificar alguns setores, eu vou aumentar o consumo de energia elétrica, tá? Então, a gente sabe que isso vai acontecer. Aqui é só para a gente ter uma noção, né? São os dados de 2019 e 2020, comparação. Por causa da pandemia, tá? Então eu trago isso como curiosidade. Em março foi onde a gente teve a maior diferença, né? Então teve uma redução aqui no Brasil, tá? De quase 11% no consumo, ok? E o que é importante desse resultado do Covid aí, de toda essa pandemia? Com toda a redução, então, globalmente, né? Não considerando só o Brasil, tem uma estimativa que teve uma redução de consumo, de demanda de energia de 2% em 2020,
ok? Então, mesmo parando, né, a gente teve alguns setores aí que pararam de produzir, cada lugar com um determinado impacto. Mesmo diminuindo esse consumo, né, por causa de um fator maior, a quantidade de redução nas emissões foi só de 5%, tá? 5% eu falei só, até que é bastante, né? Mas pensando assim, olha tudo que aconteceu para conseguir reduzir 5%, né? E a gente precisa reduzir. O Bill Gates ele fala em zerar, mas a gente tem que ter um target de reduzir o máximo possível, ok? Então, esses dados aqui eu acho bem interessante para a gente parar para pensar, né? Posso mudar as fontes, torná-las menos poluentes, mas eu também tenho que agir do lado da demanda. Então, eu tenho que diminuir o consumo. E como diminuir, então tudo isso daí é um desafio. Então, as principais mudanças que a gente está observando no setor. Aumento da demanda de eletricidade. Eu preciso diversificar a matriz, eu não posso depender de uma única fonte de energia. Então, tem muita gente que fala assim, vamos passar tudo para solar, solar não polui, solar é legal, eu posso ter no meu telhado, um monte de gente pode colocar. Mas, pessoal, é fonte intermitente, né? Tem sol, tem geração, eólica tem vento, tem geração. Se não tem sol, não tem vento, não tem geração. Então, eu não posso depender dessas fontes apenas, tá? Posso colocar bateria? Pode, é caríssimo. Bateria eu também vou ter que me preocupar com reciclagem, tem uma série de fatores envolvidos. Então, não posso descartar, eu preciso ter essa diversificação das fontes. Posso aumentar nuclear? Posso, né? Então tem que ver os impactos todos disso daí. Mas a diversificação é importante. Pensando aqui na redução, né, dessas emissões de gases de efeito estufa, etc. É um interesse econômico e governamental. Então, não sei se vocês lembram, né, mas acho que foi 2010 que teve a crise econômica, né? Então, quando surgiu esse conceito aí dos smart grids, além desse appealing aí, né, ambiental, teve todo o aquecimento da economia envolvido, tá? Então, o setor elétrico, os ativos do setor elétrico, se a gente for contabilizar em reais ali, em dólares, é uma dos setores mais importantes do mundo, é um dos que tem a maior quantidade de investimento do mundo, tá? Então, eu também não lembro agora direitinho, mas depois do Walmart, acho que vinha a State Grid, não sei se em segundo ou terceiro lugar. State Grid é uma empresa do setor elétrico lá da China, tá? Então, não é só distribuidora, ela é mais concentrada. Mas a quantidade de ativos é absurda. E então é um investimento significativo investir no setor elétrico, né? Então, quando vê esse movimento todo Smart Grid, tem todo esse appealing econômico e governamental. Não só pela economia, né, mas pela sustentabilidade também. E os sistemas estão se deteriorando. Então, os equipamentos têm o final da vida útil. Então, por exemplo, o medidor de energia. Em alguns lugares, eles já estão no final da vida útil, os eletromecânicos. Ou os próprios eletrônicos ali, primeira geração. E eu tenho que substituir eles. Por que não substituir pelos smart meters, tá bom? Então, isso daí tem motivado também, né, esse avanço todo que a gente vai chegar daqui a pouco. Outra coisa importante, a sociedade, ela está ficando mais preocupada com essas questões de confiabilidade e de qualidade de energia. Então, por exemplo, onde eu moro em Paulínia, né, em Betel. Para quem é de Campinas já ouviu falar. E eu moro num lugar um pouco mais afastado. Tá todo mundo trabalhando de casa. Vira e mexe, passa caminhão e derruba
derruba o poste, né, dá um curto-circuito aí, interrompe o fornecimento, aí fica todo mundo doido da vida, né, todo mundo já manda mensagem no aplicativo da CPFL, não sei o quê, porque agora a gente está muito mais conectado, o tempo todo conectado, e fica preocupado com essa questão, né, power quality por causa dos equipamentos eletrônicos, né, são cargas mais sensíveis e a gente acaba sendo mais afetado por esses problemas, ok? Então, há uma demanda aí, né, há um envolvimento maior dos consumidores. E outra coisa que talvez tenha sido mais recente é o custo da tarifa, né, pessoal? Então, um dos serviços aí que a gente pode mencionar nesse contexto mais moderno é o que a gente chama de Non-Intrusive Load Monitoring. Então, é uma tecnologia que eu coloco um medidor na entrada, né, do consumidor, então, não é o medidor de energia em si, é um medidor com uma resolução maior, e ele pode fornecer informação, por exemplo, quanto que cada equipamento que eu tenho dentro de casa está consumindo. Então, a sua geladeira está muito antiga, você vai ter que trocar porque ela está consumindo muito. Então, ele dá esse tipo de serviço. E nesse contexto aí de tarifa elevada, lendo sobre essa questão recentemente, eu vi que o Luiz Barroso, que é da PSR, ele comenta que o Brasil tem a segunda maior tarifa residencial, tarifa de energia elétrica residencial do mundo. Então só perde para a Alemanha, tá? Eu não sabia, fiquei sabendo semana passada. A Alemanha, pessoal, investe um monte, né? Sistema fotovoltaico, bateria, e tudo isso daí é ratificado ali, né? Dividido na tarifa, tá? Então, eles pagam uma tarifa alta, mas eles investem muito, tá? Então, sistema fotovoltaico, bateria são agora menos, né? Mas são caros, né? Não é todo mundo que consegue pagar. E pensando que às vezes, se eu embuto isso na tarifa, quem é pobre, não tem condição de ter um sistema fotovoltaico, acaba tendo que arcar com isso também. Então, só para a gente ter essa noção aí dessa importância do valor da tarifa. Então, o que vem acontecendo, pessoal? Junto com a rede elétrica, a gente tem integrado aí nesse contexto dessas redes modernas, ou futuras, né, porque às vezes está longe, um pouco longe disso, infraestrutura de informação aqui no caso, né, então de medição, monitoramento e comunicação, ok? Então eu integro nessas redes inteligentes, eu consigo ter uma observabilidade maior das redes, né, consigo fazer uma automação melhor, ok? E melhorar uma série de processos. E que tipo de desafio? Então, além, a gente pode ter uma série de benefícios, né? Então, integrando uma infraestrutura de medição e monitoramento, uma infraestrutura de comunicação, mas eu também estou integrando essas fontes intermitentes, estou integrando veículo elétrico, e essas fontes, elas não estão mais distantes, não estão mais lá, não é mais aquela usina hidrelétrica, aquela usina nuclear, tá? Elas estão ali no telhado do meu vizinho, elas estão conectadas numa subestação, por exemplo, Tanquinho, né? A gente tem 1 megawatt de potência gerada por sistema fotovoltaico, então eu tenho uma série de novos desafios, tá? Então, a gente tem que aproveitar os recursos para tentar resolver os impactos técnicos causados por esses desafios. A gente vai discutir melhor os impactos. Então, as principais mudanças aqui a geração centralizada, né? Já comentei com vocês que agora a gente tem gerações mais distribuídas. Pessoal, eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui, porque eu acho que a gente já veio discutindo, tá? Se vocês quiserem me interromper, pode ficar à vontade. Então, na transmissão, eu tinha mais monitoramento que na distribuição, sempre teve muito mais, porque faz muito mais sentido eu investir mais na transmissão do que na distribuição. Se eu tenho algum problema na transmissão, uma quantidade maior de consumidor é afetado, né? Então, os investimentos eram mais focados na transmissão.
Só que sempre foi aquela ação reativa, né? Algumas coisas ainda manuais, e agora, no futuro, né, ou no presente, aqui em alguns lugares, a gente tem integração de PMUs, que são unidades de medição fasorial, tá? Então, eu consigo sincronizar as medidas, eu consigo saber exatamente o que está sendo medido em cada barra do sistema na mesma hora, tá? Que mais? Por GPS, tá? Essa sincronização aí. Tem os equipamentos de eletrônica de potência, que são super importantes, tá? Eles trazem mais flexibilidade, mais controlabilidade. Então, eu tenho os FACTS, eu tenho HVDC, que é transmissão em alta tensão aqui em corrente contínua, ok? E tem uma série de vantagens aqui. Automatização das chaves, eu consigo praticar uma restauração do sistema melhor, mais eficiente. E na distribuição, que é o foco do que a gente vai discutir hoje, eu sempre tive uma rede muito passiva, sem medição. A gente só tinha medição na subestação, e olha lá ainda. Tinha a cada hora, entendeu? Com uma granularidade muito pequena. Sempre teve bastante furto de energia, é o foco da apresentação hoje, então é muito comum a gente ver furto de energia, em algumas regiões mais, outras menos, tá? Mas tem bastante. E a proteção é muito mais simples do que na transmissão, e tem os sistemas menos eficientes, tá? Então, esse high technical loss é porque eu tenho menos eficiência, mais perdas. E parto para uma realidade com proteção adaptativa, com geração distribuída, que torna essa rede uma rede ativa. Eu começo a ter que me preocupar com coisa que eu não tinha que me preocupar antes, porque eu não tinha gerador. Então, um exemplo clássico, pessoal, acontece algum defeito na rede de distribuição. E aí a chave de proteção vai lá e abre. Se eu tenho geração nessa rede de distribuição, essa geração distribuída, eu posso continuar alimentando a rede. Só que quem está alimentando é um gerador de um terceiro, não é da distribuidora. Então, isso pode causar problema de qualidade de energia, porque ele não consegue garantir uma tensão boa para os consumidores e pode queimar equipamento, tem uma série de fatores. E posso colocar em risco o pessoal da distribuidora que vai lá arrumar a rede, porque eles não sabem que tem um gerador e o gerador está energizando a rede, tá? Então, para isso tem uma proteção que é proteção anti-ilhamento, por exemplo. Então, tem algumas preocupações a mais. Outra preocupação clássica de ter geração distribuída é que a tensão aumenta. Então, os engenheiros estão acostumados com queda de tensão. Então, sempre quando vai aumentando a carga, a tensão vai diminuindo. Então, eles sabem resolver muito bem a queda de tensão. O problema é que com geração distribuída, eu passo a ter sobretensão. Porque a potência, né, a corrente, por exemplo, vai do potencial maior para o menor, né? Então, para eu conseguir exportar essa potência, essa energia do gerador, a tensão aumenta, ok? Fisicamente é isso que acontece, né, pessoal? E aí eu posso ter problemas de sobre e subtensão na mesma rede. Então, pensando que o sistema fotovoltaico gera ao meio-dia, e eu tenho um veículo elétrico, por exemplo, a mesma carga normal, perto das 18, 19 horas, eu posso ter tensão alta e tensão baixa, tá? Então, a distribuidora tem que lidar com esses dois problemas ao mesmo tempo agora. Então, são vários impactos técnicos adicionais. Por outro lado, aumentando esse monitoramento e automatização, eu consigo melhorar a restauração do serviço, né? Então, tem algum defeito, eu tenho que atuar nas chaves para fornecer energia para quem ficou sem energia, e consigo combater melhor o furto de energia. Então, se eu tenho mais monitoramento, eu consigo observar melhor a rede e saber onde eu tenho furto, tá? Não é tão simples assim, mas a gente vai discutir um pouquinho melhor. E o consumidor tornou-se mais ativo, então ele ficou mais consciente e mais preocupado, né, sobre essas questões de qualidade de energia, como a gente comentou.
Por outro lado, né, ele também possibilita aí uma série de novos negócios, né? Então, como eu comentei com vocês, aquele Non-Intrusive Load Monitoring, que eu posso oferecer um serviço para o consumidor saber quanto que ele está gastando de energia com cada equipamento da casa dele, ok? Da casa, do comércio, etc. Pessoal, ninguém tem nenhuma pergunta? Ninguém quer me interromper? Tá tranquilo? Então, vamos lá. Ô, Guilherme, quanto tempo que eu tenho? Bom, professora, você teria mais meia... Não, 22 minutos você teria agora. Mas a gente Então, vamos pode lá. estender um pouco, não tem problema. Não, vou pular aqui. Então, aqui são as distribuidoras, pessoal, vou passar mais rápido. E a distribuidora, elas têm que investir uma quantidade do... Ai, meu Deus. Receita orçamentária líquida. Isso, receita operacional líquida. Em pesquisa e desenvolvimento, tá? De acordo com as regras da ANEEL, que é o órgão regulador. E aqui, por exemplo, a gente tem a CPFL. Por que CPFL? É com quem a gente tem trabalhado e eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Uma grande parte dela foi adquirida pela State Grid, que é aquela empresa chinesa que eu comentei com vocês também antes, né, da quantidade de ativos. É uma empresa enorme. Eu brinco que o setor elétrico está sendo colonizado pela State Grid aqui, pela China, não é só a State Grid. Poderia informar o nome do equipamento que se instala no padrão de entrada para equipamentos internos? É um medidor de alta resolução, só que ele tem inteligência artificial integrada, ele tem um software bem robusto integrado. Não tem um nome. O serviço, eu vou até... Calma aí. Vocês conseguem mais informações buscando esse... Tá? Eu nem sei traduzir direito. E aqui, então, tanto que as distribuidoras, que a CPFL, o grupo CPFL, que é composto por 4 distribuidoras, investe em pesquisa e desenvolvimento. Isso, pessoal, é uma das coisas legais que a gente tem no Brasil, tá? Então, eles têm que investir, eles viram que, por eles terem que investir, por que não organizar bem, por que não deixar o negócio profissional, né? E garantir um retorno bom dessas pesquisas. Então, é super legal trabalhar com eles, porque eles são super envolvidos, tá? E a gente aprende muita coisa, muita coisa. Então, aqui eu vou falar de alguns projetos. A gente tem o projeto de mobilidade, teve o projeto de mobilidade elétrica, esse daqui foi de 2013 a 2018, tá? Tem uma continuação dele que eu trouxe aqui também. Então, esse projeto durou 5 anos, imagina, em 2013, pessoal, nem se falava tanto assim, né? Malemar tinha veículo elétrico no Brasil. E o que eles fizeram? Adquiriram uma série de veículos, então aqui 27 veículos, por exemplo, num esquema que era assim, a distribuidora pagava 1/3, a empresa que fosse usar, por exemplo, a Natura, 3M participaram, pagava 1/3, e a montadora arcava com outro terço. E aí a gente aprendeu muito nesse projeto. Então fizeram esse corredor, né, Campinas, São Paulo, para conseguir chegar até lá sem ter que... Para ter autonomia, pessoal, para conseguir chegar, né? Sai de Campinas, vai para São Paulo e consegue voltar com essa estação aqui no meio do caminho, tá? E a gente aprendeu deixando o veículo na casa de consumidor normal, então de gerente, de engenheiros da CPFL, e eles preenchiam o formulário de uso. Então, a gente sabia como que eles usavam o veículo, quando que eles iam carregar, tá? Porque o veículo elétrico, ele não carrega só no posto, né? Ele pode carregar em casa. Só que essa aleatoriedade, porque agora depende muito do consumidor final, é uma incógnita. Então, a gente precisa ter modelos apropriados para conseguir ter resultados, né? Realistas. Então, foi muito legal esse projeto por isso. Então, a gente conseguiu desenvolver modelos, a gente investigou os impactos técnicos, serviços, teve uma equipe bem focada, né, modelos de negócio, tanto que nessa época tinha regulação para a venda de energia via eletroposto. Então todo mundo carregava de graça,
tá? Então tinha taxista, não sei se vocês chegaram a ver, né, na frente do CPFL, por exemplo, tem um eletroposto, não sei se ainda tem, esse daqui é do lado da Unicamp. Então o pessoal taxista que comprou um veículo elétrico ou que participava aqui, eles deixavam o ar ligado e ficava lá carregando, não pagava nada para carregar, até ter uma chamada nova ali e ter que sair de lá. Então era de graça. Aí depois desse projeto, a ANEEL regulou o serviço, né, porque venda de energia foi considerada, para carregar o veículo elétrico, foi considerada um serviço, porque só a distribuidora pode vender energia. Como a recarga foi considerada um serviço, outra pessoa pode vender esse serviço, tá? Chegaram a desenvolver modelos de comportamento de veículos elétricos, sim. Então, tem muita recarga residencial, né? Tem menos recarga em posto, assim. E a gente via... a gente tem alguns modelos na literatura também, né? O trajeto, então, quanto que as pessoas percorrem tipicamente no dia, porque isso influencia na energia consumida e quanto que o veículo vai ter que carregar. Então, a gente viu que tem muita recarga quando chega em casa, o pessoal vai lá e coloca na tomada, e é quando tudo acontece. Chegou em casa, o pessoal vai tomar banho, então é quando a carga é super alta, tá? Então, a gente desenvolveu vários modelo comercial, então tinha frota, então ao meio-dia ele vai lá e carrega, porque aí eles vão almoçar. Então, teve bastante coisa legal desse projeto, tá? Hoje pode não ser tanta novidade, mas a gente aprendeu muita coisa. E junto com esse projeto, tô aqui, começou em 2014 e terminou em 2018 também. A gente teve esse projeto de sistema fotovoltaico. Então, para quem já andou aí em Barão, né? Quem conheceu o Barão Geraldo, porque tem gente que ainda não conheceu o Barão, por causa da pandemia, talvez já tenha visto, né, a quantidade de sistema fotovoltaico. Então, nessa época, a gente instalou quase 1 mega watt-pico, né, em Barão Geraldo, que são essas estrelinhas verdes aqui, ok? A gente tentou instalar tudo no mesmo alimentador. O alimentador é um circuito elétrico, pessoal. Então, no mesmo circuito, a gente tentou instalar a gente instalou 230 sistemas, totalizando quase 1 mega watt-pico, ok? Porque a gente queria ver esses impactos, tá? Então, embora já tivesse alguns trabalhos que falassem desses impactos, as redes são muito diferentes, que é uma coisa que eu ia tentar falar com vocês hoje, mas talvez não dê tempo. Então, eu não posso trazer o impacto lá da Alemanha para cá, não posso trazer o impacto lá dos Estados Unidos para cá, porque as redes são diferentes, pode ter um comportamento que não foi previsto nesses outros trabalhos. Então, a gente fez um estudo super legal com as redes nacionais. Também teve a questão do regulatório, teve um transformador que teve super inversão de fluxo, pessoal. Então, esse transformador aqui, se eu não me engano, ele é de 30 ou 45 kVA. E olha aqui, ó, o pico reverso, então aqui é gerando, então era energia saindo dos consumidores para a rede de distribuição. Então, o pico reverso ficou maior que o direto. Subestação carga ficou menor do que carga, né, que tem geração, para sentido subestação. Isso é a famosa curva do pato, não sei se todo mundo ouviu falar. Mas isso, então, causa uma série de impactos, porque quando eu estou nesse pico aqui, a tensão foi lá para cima. E um dos problemas da tensão ir para cima é que, às vezes, o inversor nem conecta. Então, teve um monte de gente que estava instalando sistema fotovoltaico e falava, mas distribuidora, não está conectando. Ele entra e sai. E o que que era, pessoal? A tensão que estava muito alta, então tem que adequar a tensão, porque o inversor é eletrônico, ele é sensível a essa tensão na conexão, ok? O Ita é meu ajudante aí, obrigado, Ita. E esse eu gosto de contar a história do leilão reverso aqui, pessoal. Então, essa questão de sair do aspecto técnico, né? Então, a gente tinha que escolher 230 sistemas. Eu posso escolher qualquer lugar? Não. Então, passou o pessoal do CPQD que fazia parte e foi olhar telhado por telhado, porque não pode ter árvore, tem que bater sol, senão não vai gerar o que eu preciso, etc, etc. Então, só olhou.
Aí a gente teve alguns candidatos, mandou carta para os candidatos, eles super estranharam. A gente marcava para eles irem lá numa sala da Unicamp para a gente conversar com eles, explicar o que era o projeto, por que a gente estava oferecendo o sistema. Aí a gente chegou para a ANEEL e falou assim, a gente está pensando em doar, porque a ANEEL já quer que investe o dinheiro em pesquisa. Aí a ANEEL falou, não, vamos fazer o leilão reverso. Aí a gente, leilão reverso. Então é assim, eu tenho que instalar 10 sistemas de 2 kW pico. E eu tenho, sei lá, 20 pessoas, tem mais que 10. Como que é esse leilão? Cada um oferece o quanto quer pagar. Só que ele não sabe quanto que os outros ofereceram. Os que oferecem mais, então os 10 que oferecessem mais, seriam os que iam receber o sistema. E isso era uma forma de medir o interesse das pessoas na época pelo sistema fotovoltaico. Porque pensando, pessoal, o custo, né, diminuiu muito. E na época, vamos pensar, 2014, o pessoal ainda ficava naquela dúvida, mas será que vale a pena instalar? E o payback, né, ficou menor, etc. Então, foi super legal, a gente teve que convencer os consumidores, e realmente alguns achavam que era sacanagem, porque nunca tinha entrado em contato com a distribuidora, mas foi uma experiência além da técnica super legal, até que a gente conseguiu chegar nos sistemas, ficamos medindo 1 ano, então 1 ano a gente teve acesso a tudo, tensão, corrente, potência, foi muito dado. E aqui o sisteminha que o pessoal, o Paulo, né, pós-doc do grupo desenvolveu, que o consumidor conseguir acesso aos dados do sistema dele, tá bom? E a gente tinha acesso a tudo. Aqui é o projeto de armazenamento, ele ainda está acontecendo, ele vai até 2022. Em Barão, esse sistema no poste, ele está ali naquela ruinha atrás da padaria alemã, na frente do condomínio Quinta da Fonte, que tem ali, não lembro exatamente o nome. Mas se vocês olharem lá naquela ruinha assim atrás da Alemã, tem um poste enorme, com uma caixa enorme, e agora tem uma placa azul da CPFL. Então, lá foi instalado. Então, a ideia aqui era instalar sistemas de médio, pequeno, médio e grande porte. Aqui, pessoal, é a subestação de Barão Geraldo. Então, aqui é o sobrapar, e esse container aqui que eles colocaram lá é uma bateria, tá? Uma bateria de 1 mega, que é a potência, e 2 megawatt-hora, né, que é a energia. Então, teve toda a dificuldade da pandemia, é tudo coisa que a gente não espera acontecer. Então, os chineses venderam, aí explodiu a pandemia, aí tinha que comissionar, porque não é só ligar, né, tem que comissionar bateria e tal. Então, foi um sufoco, pessoal. Até que tá dando certo. Mas como abordar os consumidores, né? Como colocar bateria dentro do condomínio, tem gente que tem medo de explodir, e aí fica mas vamos fazer uma votação, aí tem gente que gosta, tanto que no projeto de sistema fotovoltaico, das entregas do CPQD foi ver que perfil de consumidor que teria interesse em sistema fotovoltaico. Então tem o consumidor ecológico, o consumidor tecnológico, e foi super legal também ver isso, esses perfis. Qual tipo? Lítio-íon, todas essas, tá? São baterias lítio-íon, que é o que está sendo usado, né, em sistema de potência hoje, ok? Aqui, o campus, esse projeto o Ito vai saber explicar melhor do que eu, mas tem uma série de geração, né, de sistema fotovoltaico sendo integrada aí no campus, tá? Tem muita pesquisa focada em eficiência energética, então trocar lâmpada por LED, substituir equipamento ar-condicionado, tudo isso daí, pessoal, tem tido um ganho enorme para a universidade. Uma coisa que logo no começo, né, antes de começar esse projeto, inclusive o professor Luiz Carlos, que é o responsável por esse projeto, viu, é a questão da contratação de energia. Então, a contratação de energia feita pelo Unicamp já foi melhorada logo de início, e isso causa uma economia enorme, tá?
E a gente está precisando, né, pessoal? Está todo mundo precisando de dinheiro na faculdade. Então, depois disso daí, o professor Luiz vira e mexe da palestra, é super interessante, pessoal. E tem um ônibus elétrico. Eu estou indo para a Unicamp, às vezes tem um ônibus elétrico circulando lá, você nem escuta nada, bonitinho, e ele está cheio de sensor, tá? Para ver também o uso, o consumo energético, etc. E aí, pessoal, quando a gente fez os projetos de veículo elétrico e sistema fotovoltaico, a gente viu que tinha muito impacto e a prática das distribuidoras teriam que ser revistas, tá? Então, esse projeto é para rever o controle de tensão e potência reativa. Então, o sistema de potência tem controle, não é um controle super elaborado, mas funciona, e tem uma série de coisas que a gente precisa estudar para ele ser eficiente, tá? E o que eu estou chamando a atenção aqui, ó? Junto com esses projetos, foram surgindo startups. Então, isso é super importante, é um projeto, é um resultado importante dos projetos. Então, isso daqui, por exemplo, é uma startup que faz, né, o desenvolvimento analítico, tá? Dessas técnicas de controle de tensão e potência reativa, e um pós-doc do grupo é responsável por ela, né? Então, ele terminou o doutorado e ele não quer virar professor, por exemplo. Então, como criar oportunidades, né? Então, as pessoas conseguem trabalhar com pesquisa, ok? E esse é um exemplo disso. Não vou entrar em detalhe da parte técnica. Se vocês tiverem curiosidade, pessoal, de algum desses projetos, podem me mandar o e-mail, ok? Aqui é um projeto de perdas. Pessoal, é muita computação, tá? Então, não só esse projeto, todos os outros, a gente tem que fazer simulação computacional. Então, às vezes a pessoa fala, eu quero trabalhar na área de energia porque eu não gosto de computação. Não tem como. Sistema de potência, você vai analisar se eu fazendo simulação computacional. São raros os casos que eu consigo testar em loco, tá? Então, eu, por exemplo, fiz doutorado com curto-circuito. Eu não posso sair aplicando curto-circuito no sistema, eu tenho que simular. E aí eu simulo sistemas enormes e tem elevado custo computacional, ok? Então, esse daqui é um projeto bem focado em computação, tem uma startup envolvida. Esse projeto é continuação do Mobilidade Elétrica, ele é um projeto enorme, o Caio do I3ES aí participa também, o José Carlos, né, que é pós-doc do grupo, é responsável por grande parte do desenvolvimento técnico aqui. E, pessoal, olha só quantos parceiros tem. Então, não é só com a distribuidora. Tem o Uber, que fornece dados de trajetos, lógico que com uma cláusula de confidencialidade, mas a gente tem acesso aos dados deles, porque eles também têm interesse em conhecer, em antecipar, né, o que vai acontecer quando os veículos se tornarem veículos elétricos, tá? Então, esse projeto, a nossa parte, por exemplo, a gente fornece candidatos, locais candidatos à instalação de posto, de eletroposto, tá? Então, ó, quem tá aqui, ó, Graal, Ipiranga, tudo pensando assim, aonde que eu vou colocar um eletroposto no meu posto, né? Eu vou ter que trocar bomba por bomba de combustível, né? Por eletroposto, onde que eu vou colocar para ser mais rentável? Tem uma série de estudos aí, não só técnico. Mas a gente integra, olha só que legal, toda a região metropolitana de Campinas, então toda a rede elétrica, onde a gente modela todas as redes no OpenDSS, que é o curso de amanhã. Então, a gente modela todas as redes. Isso é fácil, pessoal? Não. Eu vou discutir um pouquinho. Todos os dados de população, né, densidade demográfica, dados de tráfego, então, por onde tem os veículos trafegam, né, porque não faz sentido eu colocar um eletroposto num lugar que eletricamente é bom, mas não passa carro, não adianta. E aí eu faço uma análise integrada de tudo isso, né, utilizando Python. Ok? Então, esse projeto também é super legal, super custoso, né, computacionalmente falando. Aqui todo investimento
O Ito está me ajudando. Aqui é todo investimento da distribuidora em pesquisa e desenvolvimento, pessoal, nos projetos da Unicamp, tá? Então, o dólar podia estar um pouquinho melhor, mas a conversão aqui está dando 40 milhões de dólares. Isso é com equipamento, é com bolsa, é com tudo, ok? E cada um desses projetos. Tem mais projetos que eu não chamei atenção aqui, por exemplo, microrrede. E as startups, né, resultados aí desses projetos. Então, além de gerar conhecimento técnico, tanto para a distribuidora quanto para a academia, gera essas startups que geram empregos, ok? Melhora a formação dos engenheiros da CPFL, porque vira e mexe a gente ou em reunião, ou oferece workshop, entendeu? Então tem uma interação muito grande e todo mundo aprende. A gente aprende com eles aprendem com a gente. Então é uma relação win-win situation, todo mundo sai ganhando. E isso, pessoal, olha só, aqui é Barão Geraldo, aqui é Unicamp, aqui é um circuito lá de Barão Geraldo, aqui é a subestação de Tanquinho, o síncroton, etc. O que a gente fez aqui? Ó, o que a gente chama de um Living Lab, é um laboratório vivo. Então, a gente está testando tudo na prática, tudo no sistema elétrico, tendo contato com o usuário final. Isso daqui, no nosso conhecimento, é um dos maiores da América Latina. A gente integrou bateria, sistema fotovoltaico, veículo elétrico, tem medidor inteligente, vários dados sendo adquiridos, tudo isso daí no sistema real, tá? Então, por que é importante esse projeto, pessoal? Tudo na mesma região para a gente conseguir avaliar tudo junto. Então, é como se fosse um smart grid do futuro aqui em Barão Geraldo, ok? Por que isso é importante? Eu avalio os impactos fora da universidade, então, como eu falei, eu não posso olhar só impacto técnico, eu consigo antecipar a preocupação dos consumidores, tá? Então, quando a gente colocou o sistema fotovoltaico, ainda não era uma realidade no Brasil tão grande igual é hoje, né? Hoje cresceu muito rápido, pessoal, exponencialmente. Um dos motivos também é aquela questão de mudança da regulação, né? Muita gente ficou com medo de mudar a tarifa, o net metering, e correu para instalar. Então, teve uma quantidade, um crescimento enorme. Então, a gente consegue ter esse envolvimento com o consumidor, a gente consegue saber a visão do órgão regulador, consegue pensar em modelo de negócio, ter esse contato com os engenheiros da universidade. E uma coisa que é muito legal, que às vezes as pessoas não param para pensar, é que quem vai dar manutenção em tudo isso depois é a distribuidora. Então, a academia, né, a universidade vai lá, faz a pesquisa, aprende tudo que tem para aprender, ensina tudo que tem para ensinar, e depois disso, pessoal, todo esse custo, essa manutenção é da distribuidora, tá? Então, eles têm interesse nisso também. Então, eu falei muito desses projetos, mas é super importante a parte acadêmica. Esses projetos também geram papers, também geram muitos trabalhos de mestrado e doutorado, tá? Então, melhora a formação de todo mundo e paper para divulgar o resultado. Pessoal, posso falar mais, Guilherme? Pode, professora. Vou continuar, hein, pessoal? Se vocês estiverem muito cansados, vocês falam que a gente pode até dar um break aqui. O que é importante disso tudo que eu estou falando com vocês? Eu vou acabar passando rápido no exemplo final. O que mudou nos estudos, pessoal? A questão da aleatoriedade. O que ficou tão mais difícil estudar também, né, para eu saber desses impactos? Eu não sei quem vai instalar sistema fotovoltaico, eu não sei quem vai colocar veículo elétrico, eu não sei quando que a pessoa vai colocar o veículo elétrico para carregar, eu não sei qual o tamanho do sistema fotovoltaico ele vai colocar, eu não sei qual veículo elétrico ele vai comprar, qual que é o tamanho da bateria, qual que é o trajeto dele, tudo isso daí a gente vai ter que supor, tá? Então, a gente acaba tendo que fazer estudos, por exemplo, Monte Carlo. O que é o Monte Carlo? Eu vou testar uma série de variações, lógico que com base em alguma coisa,
para eu saber o risco. Então, eu não tenho mais um único valor de solução. Eu tenho uma distribuição, por exemplo, da tensão máxima, que é o problema da geração. Então, olha o que eu estou querendo dizer. Eu coloquei 4 sistemas fotovoltaicos numa rede aqui de baixo, com transformador de 45 kVA. Esses sistemas totalizam 11,25 kWp, que é 25% do transformador. Se eu coloco eles aqui, a tensão máxima vai dar esse ponto vermelho. Mas eu vou variando, ó, coloquei eles nessa configuração, a tensão máxima deu 1, era 1,045. Só que eu não sei onde tá. Então eu vou varrendo várias possibilidades. Estou simulando, simulei 1000 cenários, é um exemplo, tá, pessoal? Simulei 1000 cenários, vocês estão vendo que o valor médio, o percentil 90, o percentil 95, tem gente que não vai saber ainda o que é isso, eles convergem. Então eu posso falar que nessa rede, para essa quantidade de sistema, na média, a tensão vai ser 1,01. Em 95% dos casos, ela vai ser menor que 1,04. O limite regulatório é 1,05, então esse caso não é um problema para mim. Mas, olha esse caso aqui, ó. Então, ao invés de ser 25%, agora é 30%. Eu não sei onde vai ser instalado, estou com 4 sistemas ainda. Vou varrendo as possibilidades. Simulei 1000 cenários. Pode ser um problema essa configuração? Pode. Em 95% dos casos, está abaixo de 1,06. Então, aqui eu estou assumindo um risco. Só que aqui, ó, em 90% dos casos, está abaixo de 1,04. Então, se eu permitir isso daqui, que tem esses 4 sistemas de 13,5 kWp, eu posso garantir que em 90% dos casos a chance é que não viole, tá? Mas tem uma chance aqui de violar, para esse caso. Então, eu acabo tendo que lidar com essa estocasticidade, ok? Que antes era tudo meio determinístico. Eu não tinha que me preocupar muito não tinha geração, não tinha que me preocupar muito com a carga, porque quando eu simulava a distribuição, se eu simulava, porque era raro, a carga estava toda agregada num ponto. E quando eu agrego meu consumo com o consumo do vizinho, com o outro, eu acabo tendo um perfil mais suave, ok? O problema do sistema fotovoltaico é que, simultaneamente, a irradiação está em cima de todos os sistemas nessa região pequena. Então, eu não tenho mais esse cancelamento quando eu estou agregando. Simultaneamente, eu tenho a variação da potência gerada, por exemplo. E outro grande desafio, que vocês vão ver o OpenDSS amanhã, mas, pessoal, imagina só, a gente modelou todas as redes da CPFL no OpenDSS, todas. E isso daí, tudo veio de uma série de bases de dados diferentes, tá? Então, tem um conversor que faz isso automático, mas olha só, pessoal, é um super trabalho. Aqui é a Eletropaulo. Vou pular os dados, depois vocês podem dar uma olhada. CEMIG. Olha o que a gente modelou da CPFL. 234 cidades, 244 subestações, 335 circuitos elétricos, então aqueles alimentadores lá. Desculpa, circuito é mais de um alimentador. O alimentador é 1.440, pessoal, alimentadores. E 4 milhões de consumidores, tá? Então, isso daqui é só um exemplo do que foi passado da base de dados da distribuidora para o OpenDSS, para a gente conseguir fazer as simulações de fluxo de potência no software OpenDSS. Por que OpenDSS? O Andrés provavelmente vai falar um pouco melhor amanhã. É um software gratuito, a gente consegue, inclusive, mexer no código, né? O Paulo, que é o pós-doc do grupo, consegue. Ele contribui com o pessoal lá do EPRI para melhorar o software. As distribuidoras têm que usar para calcular perdas, então a ANEEL obrigou, né, as distribuidoras a modelarem as redes no OpenDSS para fazer o cálculo de perdas, porque quando eu rodo um fluxo de potência, um dos resultados são as perdas elétricas do circuito, tá? Então, eles usam esse software. Isso daí eu falo para os alunos de graduação e de pós. Aprender o OpenDSS é um plus, tá? Para ser contratado numa distribuidora, por exemplo.
Então, tudo isso vem de uma série de bases de dados diferentes e eu tenho muito erro e missing data. Falta uma grande quantidade de dados. Por exemplo, perfil de consumo, eu preciso modelar o quanto que consome em cada instante, por exemplo, que eu quero analisar. 25% das medidas, às vezes, não vêm ou estão erradas. Então, embora eu tenha medição, em alguns casos, não é suficiente. A gente tem que preencher esse gap aí das medições e tem todo esse desafio de unir várias bases de dados com informações faltantes ou erradas, tá bom? Então, aqui é um exemplo de uma rede modelada e das bases de dados de onde vêm todas as informações necessárias. Vou pular. Então, aqui são redes, tá? Baixa, média, tensão. Os níveis de tensão, por que aumenta, por que diminui. As redes de média são tipicamente radiais. As redes de baixa. O que eu gosto desse slide, pessoal, tem um layout norte-americano, tem um layout europeu, e cada lugar do mundo vai ter uma configuração diferente, tá? Então, embora eu fale, esse é o layout norte-americano, às vezes eu tô lá e vou ver um perfil, um layout parecido com o europeu. Então, não é padrão. Por isso que eu falo, tem que estudar o Brasil, tá? Não pode importar resultado. O brasileiro tem mania de achar bonito o que vem de fora e pegar e usar aqui. Não, tem que fazer análise aqui. E o nosso é diferente disso daqui. Isso daqui é um exemplo de uma rede de baixo que é usado no Brasil, por exemplo, o triângulo é o transformador. Eu tenho uma rede aqui em anel. Quando a carga cresce, eu posso dividir essa rede e coloco mais um transformador, tá? E é comum usar isso para rede de baixa tensão, que é o 110/220. Posso ter redes malhadas para regiões que eu preciso de uma confiabilidade maior. Tudo que é radial tem confiabilidade menor, porque eu só tenho um caminho da fonte para o consumidor, tá bom? O malhado eu tenho vários caminhos, então se der problema num caminho, eu ainda tenho os outros. Então esse é o princípio. Tem essa configuração spot, eu ia falar um pouquinho mais com vocês, mas vocês vão aprender quando for necessário. E aqui é a brincadeira que eu trouxe, por isso que eu trouxe os modelos ali de rede diferentes. Eu brinco que a gente tem essa configuração furto de energia, que é um pouco do projeto que eu vim falar com vocês com um pouco mais de detalhe aqui hoje. Então, pessoal, por que as pessoas furtam energia? Por uma série de motivos. Eu já mandei projeto e bateram no começo no projeto falando, mas furto de energia é um problema local. Por que os outros países vão ter interesse, né? O Brasil rouba porque é pobre, porque classe média, é cultural, alguma coisa assim. Mas não, pessoal, eu comecei esse projeto, sabe onde? No Canadá. Quando eu estava fazendo meu pós-doc no Canadá, a BC Hydro, que é a distribuidora lá do Canadá, da British Columbia, contratou meu supervisor de lá para usar os dados de smart meter, que são os medidores inteligentes, né, instalados nessas redes mais modernas, para localizar, detectar a existência e localizar furto de energia. E por que eles furtam energia no Canadá? Nesse caso, eles até estimaram a quantidade, acho que está no próximo slide, quanto que eles perdem de dinheiro, e quem paga é o consumidor, porque a distribuidora não vai perder, vai ser repassado na tarifa. Mas quando que eles estavam perdendo por furto de energia para plantação de maconha, pessoal. Então, no basement das casas, por ser ilegal, eles furtavam energia para simular o sol. Então, às 8 da manhã acendia as lâmpadas, às 18, por exemplo, apagava. Aí, por que furtar? Mas ele só ia ter um consumo elevado, né? A distribuidora ia descobrir. O consumo pode ser muito mais elevado que dos vizinhos, é um jeito da distribuidora descobrir, mas com medidor inteligente, eu conseguiria ver o degrau de potência. Então, vendo o degrau de potência às 8 e descendo às 18, eu ia conseguir ver que esse consumo estava atípico, estava estranho. Então, eles furtavam, eles bypassavam a energia das lâmpadas para poder fazer isso, que é uma prática ilegal, tá?
o que eu vi recentemente? Até falei na aula, ó, 30 de maio de 2021, pessoal. Lá no Reino Unido, o pessoal foi procurar achando que era para plantação de maconha também, que isso daí já está um pouco mais manjado, né? Eu trabalhei nisso em 2014, olha só. E chegaram lá, era para mineração de Bitcoin. Chegaram lá, tem uma estante, tem até uma foto que eu esqueci de colocar aqui nesse link, é uma estante cheia de computador, tudo para minerar Bitcoin e furtando energia. Pessoal, mineração de Bitcoin, se eu for somar toda a energia gasta para minerar Bitcoin, o consumo de energia é maior do que de alguns países, ok? Tudo bem que o país não é tão grande, mas chega a ser maior do que alguns países. Então, tem furto de energia para isso. E tem o furto de energia, por exemplo, nas favelas, tá? Que é uma solução que não é técnica. Eu sei que lá tem um monte de furto, mas às vezes é impossível subir lá e corrigir. Então, cada caso é um caso. Voltando para o projeto, eu fui lá e argumentei, e o revisor falou, realmente, não necessariamente é só do Brasil. Aqui, comentando, né, a quantidade de perda, né, de arrecadação que a distribuidora tem, e isso impacta em todos os outros consumidores. Então, se o teu vizinho está furtando, a energia que ele não paga é dividida por todo mundo que paga, tá? Ou ele também vai pagar um pouquinho se ele paga uma parte da conta, se ele não está negligente 100%. Então, isso é uma preocupação. E uma das principais motivações dos medidores inteligentes é conseguir melhorar esse combate a perdas não técnicas, tá? Então, como eu comentei, eu consigo ver melhor o perfil de consumo, porque o que a gente tem sem ser no cenário moderno? Eu sei o quanto a pessoa consumiu no mês, só passa lá o leiturista, ele me fala, seu consumo esse mês foi 300 kWh. Alguns trabalhos tentam ver isso. Nessa região, esse consumidor consumir esse tanto é razoável, né? Está muito menor do que o vizinho, significa que ele é um candidato a furtar energia. E como que a distribuidora combate? Ela seleciona periodicamente N consumidores para visitar em loco. E ela visitando em loco, ela verifica se tem alguma adulteração no medidor. Quanto mais assertível for, quanto mais eu conseguir visitar os consumidores certos, mais ganho eu tenho, mais arrecadação eu tenho. E ainda consigo recuperar essa energia que está sendo perdida, tá? Isso é de perdas não técnicas, tá? Perdas técnicas aqui. Perdas técnicas é tudo que é inerente ao R², é a perda no ferro, por exemplo, dos transformadores, é tudo que é inerente ao funcionamento do sistema. E a perda não técnica pode ser furto, pode ser adulteração do medidor, né, que impacta também como se fosse uma energia não contabilizada, pode ser inadimplência, então quem não paga é contabilizado como perda não técnica, e pode ser que a distribuidora é desorganizada e ela não está cobrando direito. Então, tudo isso daí é o que a gente chama de perdas não técnicas. O trabalho que eu vou trazer aqui vai ser bem rápido, eu prometo, é a questão de bypassar uma parte da carga. Aqui, no caso, estou bypassando essa carga toda verde aqui. O que é bypassar? É não deixar esse consumo ser contabilizado pelo medidor. Tá bom? Então, esse projeto foi desenvolvido para BC Hydro, ele gerou uma patente. Acho que eu trabalhei em 2011, pessoal, 2014 foi outro projeto que eu fui para lá mais de uma vez. Então, essa patente aqui é de 2012, e o que a gente fez? Levantamos o modelo das redes, modelamos as redes, não foi no OpenDSS, a gente fez um fluxo de potência ali, né, uma solução, uma modelagem no MATLAB na época. Qual que é a ideia, pessoal? Uma ideia simples e super funcionou. O pessoal da distribuidora, até hoje eu tenho contato com um engenheiro de lá, ele fala, nossa, a gente achou o cara que estava, alguns, né, que estavam furtando, foi sensacional. Qual que é a ideia? Essa ideia todo mundo vai entender.
As redes secundárias são mais simples, tá? Então, esse é um exemplo de configuração real lá do Canadá. Tem o transformador, que vai lá dos 13,8 para 220 volts, por exemplo. E tem os consumidores aqui, com medidor inteligente. O medidor, eu assumo, ele mede, na verdade, potência ativa, reativa e magnitude de tensão. Foram as grandezas que a gente usou. Ele mede muito mais coisas, só que às vezes não vale a pena medir tudo. E o que a gente faz aqui, ó? Eu parto da ideia, então aqui eu tenho furto, ó, nessa seta. Então, o que isso significa? Que parte da potência vinda aqui do transformador, parte é contabilizada pelo medidor e parte não é. Parte está sendo furtada, né? Então, esse medidor aqui, ele está medindo uma parte da potência que está errada, não estou medindo 100%, mas, pessoal, a tensão que ele mede contabiliza a queda de tensão também causada pelo furto, ok? Então, se eu conseguisse calcular aqui o circuito elétrico, resolver o circuito elétrico, eu ia achar estranho, porque com essa potência, minha tensão ia ficar um pouco maior do que ele está medindo. Porque eu não conheço essa potência que está sendo bypassada. E aí, como que a gente fez? Eu estimo a tensão com essas equações aqui de circuito elétrico, eu estimo a tensão nesse ponto de acoplamento comum, que é a barra do secundário do transformador. Então, eu pego essas tensões medidas, eu conheço essas impedâncias, porque eu conheço a rede, estimo a corrente, porque eu tenho P, Q e V, ok? E vou contabilizando a tensão nesse ponto. Se essa potência aqui estivesse correta, todas as tensões dariam iguais. O problema é que, como parte da potência está sendo bypassada, a tensão calculada pelo medidor 2, ela fica um pouco menor. Então, ela é aqui em vermelho, ó. Então, com base nisso, quando ele está furtando, aqui no caso, o furto começa às 15 e acaba às 1 da manhã. Quando esse furto está acontecendo, eu consigo verificar essa diferença na tensão estimada. Então, olha só, pessoal, essa equação qualquer aluno entende, qualquer aluno do primeiro ano, praticamente, da graduação entende. E ela foi usada num projeto real de uma distribuidora, super funcionou, a gente fez uma série de resultados, então eu fiz uma interface gráfica amadora, né, e aí o pessoal lá da distribuidora, o pessoal de TI, fez uma mais profissional, mas com toda a base do que eu tinha desenvolvido lá nesse projeto junto com a equipe, né? Então, a gente consegue observar, ó, que o padrão desse consumidor é diferente dos outros. A tensão está sempre mais baixa, esse cara em vermelho aqui, ó. Então, em vários dias de medição, ele está sempre abaixo. Vocês estão vendo aqui? Então, esse é um cara que furtava energia. Aqui é um GIS, né, que é Sistema de Informação Georreferenciada da distribuidora, só para vocês verem. E aí eu consigo varrer todo o sistema. Pessoal, já estou acabando. O que eu trago aqui de resumo para vocês? Na pesquisa, tá? Como eu estou falando, sou pesquisadora, né? Eu vou falar desse ponto de vista da pesquisa. O que é importante? Eu parto de um problema real, tem gente que inventa o problema para eu conseguir aplicar alguma técnica, mas é muito importante eu partir de um problema que é real. Então, eu tenho uma demanda, a distribuidora chega com uma demanda, a gente identifica uma demanda, e aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar entender o problema, ok? E não é entender superficialmente. Então, a gente tem que ir criando, desde a graduação, desde sempre, uma base muito forte, né, de conhecimento técnico, de conhecimento geral e de visão crítica, tá? Esse amadurecimento é um processo super importante para eu conseguir entender bem o problema. Eu preciso avaliar muito criteriosamente o que eu tenho de recurso, não adianta eu propor uma solução com recurso que eu não tenho, não vou conseguir ter. Então, eu tenho que entender muito bem os recursos que eu tenho disponíveis, igual lá a gente tinha um medidor com medição de P, Q e V, ok? Então, eu podia usar aquilo. Se eu tivesse só P, não ia conseguir. E aí eu parto para a proposta de índices. Então, como acessar o problema, como verificar
o quão forte, quão significativo é aquele problema. Preferencialmente, eu proponho soluções simples, ok? Quanto mais simples a solução, melhor. Lógico que quanto mais simples e eficaz, né? Às vezes eu preciso complicar um pouquinho, se ela for eficaz, ok, mas o engenheiro da distribuidora, ele recebe muito melhor se ele entende o que está acontecendo naquela solução, tá bom? E, pessoal, o que demonstra que a pessoa entendeu o problema e a solução que ela está propondo? Se ela consegue fazer explicações simples e claras, qualquer um consegue entender. Então, às vezes eu estou dando aula, eu falo, ó, pessoal, eu vou explicar isso daqui desse jeito, mas não é formal, não repliquem isso, mas é importante por uma questão de didática, tá? Então, quando você consegue simplificar a apresentação, significa que você entendeu bem e você consegue atingir o público, ok? Então, aqui, a carreira acadêmica, né, a gente está numa busca contínua, inclusive eu, os professores mais velhos, tal, de aprimorar nesse pensamento crítico, e a criatividade é muito importante na carreira acadêmica, né? Para a proposta dessas soluções, eu preciso ser criativo, senão eu vou propor soluções que já foram propostas por outras pessoas, e aí não tem sentido, tá? Os próximos passos dessa pesquisa é integrar mais informações, então a gente vai acessar informações do comercial, da distribuidora, não só informações técnicas. E, pessoal, as soluções, né, os avanços dessas soluções de furto de energia, a gente pretende aplicar no cenário, por exemplo, a CPFL em Jaguariúna, eles instalaram um medidor inteligente na cidade inteira já, tá? E nos transformadores também, de média a baixa. Então, a gente vai tentar aplicar esse método que eu mostrei, alguns métodos mais robustos, mais, sei lá, que utilizam um pouco menos de medição, tá? Nesse cenário de Jaguariúna. Então, esse é o próximo passo aí dessa pesquisa. O que é importante disso tudo? Cada vez a gente vai ter mais dados disponíveis, eu preciso saber analisar esses dados, eu posso deixar de ser passivo, eu posso ser ativo, eu posso prever problemas, eu posso, um projeto bem legal que tem no setor elétrico é Fault Anticipation, por exemplo, Failure Anticipation. Com os sinais, né, que eu estou medindo tensão corrente, eu consigo prever que vai ter um problema, eu consigo prever que aquele equipamento está no fim da vida útil dele, antes de deixar ele parar de funcionar e interromper o fornecimento de energia. Então, eu preciso saber fazer bom uso desses dados. Essas análises de risco se tornaram super importantes, né, porque a gente não tem toda a previsibilidade, eu não sei, como eu comentei, quem vai instalar sistema fotovoltaico, qual que é o tamanho do sistema, quem vai ter veículo elétrico, que horas ele vai colocar para carregar, a própria irradiação é um pouco imprevisível, né, então eu acabo tendo que fazer análises de risco também. Uso smart dos dados, e pessoal, a gente usa muito Python e OpenDSS. Então, OpenDSS a gente modela a rede, faz análise de fluxo de potência, faz análise de curto-circuito, e tudo é automatizado, a gente simula a rede toda, vários cenários via Python, tá? Então, a gente usa muito Python. Então, programar é importante, saber analisar os resultados é muito importante, senão não adianta nada, e usar o OpenDSS tem ajudado muito a gente para fazer esses cálculos em sistema de distribuição. Um dia a gente conversa por que software para distribuição é diferente de software da transmissão, tá? Talvez em GTD vocês possam ver um pouquinho melhor isso. Fake news, tem que programar e tem que gostar de computação, pelo menos um pouco, porque vai usar isso para fazer pesquisa em sistema de potência, a não ser que seja equipamento, pesquisa de equipamento é na bancada, pesquisa de sistema de potência é computação. Experiência internacional é importante, eu aprendi muito indo para o exterior, trabalhei com o professor Chu no Canadá, o professor Nando, que vocês vão conhecer quarta-feira, em Manchester. Eu brinco que eu dei azar, só fui para lugar de clima ruim, e agora o Nando está lá em Melbourne. Eu fui para a última metrópole ao norte do Canadá, peguei já menos 40 graus,
Em Manchester, que eu passei também uns meses, só chove. E agora que ele está em Melbourne, eu ainda não fui visitar ele. E parar com esse negócio de trazer conhecimento, importar conhecimento só. É importante saber o que os outros países, as outras distribuidoras tiveram de experiência, mas cada caso é um caso, ainda mais em sistema de potência, tá? A diversidade de redes é enorme, tanto no Brasil, que tem dimensão continental, se eu falo com o pessoal lá do norte, o pessoal lá do sul, são realidades completamente diferentes, a gente precisa estudar. E é isso, pessoal, deixa eu só ver a pergunta da Nathalie. Cidade inteira, Nathalie. Grupo A, que é consumidor de média tensão, e o grupo B, pessoal. Residencial também tem... Agora eles estão com medidor inteligente, eles estão testando diferentes tecnologias de comunicação, então 1/4 da cidade é LoRa, 1/4 é PLC, que é Powerline Communication, 1/4 é 4G, e eu não lembro qual que é o outro quarto. RF Mesh? Isso, o Ito. É Mesh, tá bom? Então eles estão testando essas 4 tecnologias de comunicação, e a gente já tem acesso aos dados, muita coisa falta, mas é melhor do que nada, né, pessoal? Para quem nunca conseguiu observar nada, tendo um pouco, a gente consegue filtrar uma parte do sistema, a gente vai se adaptando. E é muito legal ter essas dificuldades do dia a dia aí, né? Não só fazer os estudos de cálculo de fluxo de carga, por exemplo, e etc. Bom, pessoal, eu falei bastante, desculpa, mas o que eu tinha, acho que eu até passei rápido em umas coisas, mas o que eu tinha para conversar com vocês hoje era isso. Quem tiver curiosidade de algum projeto específico, pode me mandar e-mail, ó, meu e-mail está aqui, vocês também, quem for da Unicamp, me acha pelo e-mail da @unicamp, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e tido um overview aí geral do que a gente está trabalhando. Obrigada, João. Bom, professora, obrigado pela apresentação aí. E agora a gente pode abrir para perguntas, né? Se vocês quiserem perguntar aí no chat ou abrir o microfone para falar, pode falar. Eu costumo falar da carreira também, mas o ano passado eu dei uma palestra, acho que na Semana da Engenharia, e discuti bastante. Falei, deixa eu pular essa parte, senão não ia dar tempo mesmo. Bom, então é isso, eu acho que ninguém tem mais pergunta. Felipe. Felipe levantou a mão, pode falar, Felipe. Boa noite, professora. Tudo bem? Boa noite, tudo. E aí? Tudo bem. Professora, é muito relevante a sua pesquisa e nós agradecemos, pelo menos assim, né, falo isso da minha parte, por ter compartilhado a sua experiência, tanto nacional quanto internacional. Mas eu tenho uma observação, e por favor me corrija se eu estiver errado. Em termos de distribuição hoje, para que a gente possa ter a oportunidade de fazer as simulações e realizar os estudos, utilizando tanto o OpenDSS como o Python, para questões práticas, é fundamental que a gente tenha acesso às informações que estão hoje restritas às concessionárias de energia. Não seria possível fazermos um caso sem ter acesso a essas informações, né? E pelo que eu entendi, isso também, ao mesmo tempo que é uma solução, acaba sendo um problema por essa informação ela não ser tão completa, né? A senhora comentou que em algumas situações ainda há de haver falhas nos dados, né? Então, esse é o pensamento que tive em relação durante a apresentação e gostaria que a senhora pudesse fazer um comentário a respeito para enriquecer aqui o nosso debate. Ótima pergunta. Você é da Unicamp ou não? Não, conheço algumas pessoas, principalmente o professor Marcelo Vilava e legal. outros demais professores. E trabalho no setor elétrico já há 7 anos, principalmente voltado com geração, tanto distribuída quanto centralizada.
Legal, Felipe, ótima pergunta. É até um comentário que eu costumo fazer, mas acho que eu passei muito rápido. Pela lei de acesso à informação, a gente tem acesso, qualquer pessoa pode pedir a BDGD da distribuidora, que é a base de dados. Alguém procura aí que eu já esqueci. Mas é a base de dados que tem todas as informações de todos os ativos e conectividade das redes, tá? Então, uma das bases que a gente usa para transformar de um dado cru para o OpenDSS é a BDGD. Então, tem algumas pessoas pedindo pela lei de acesso à informação, né, para a ANEEL, esses dados da BDGD, isso, geográfica da distribuidora. Eles pedem esses dados e aí a gente converte da BDGD para o OpenDSS. Qualquer pessoa tem acesso. E outra coisa legal, que aí não tem muito no Brasil, mas tem uns grupos de trabalho, do I3Es, inclusive, que eles são preocupados com esses estudos, e às vezes a distribuidora não pode fornecer porque é sigiloso, a rede, etc, etc. Cada vez está mais restrito isso. Eles têm os grupos de trabalho para gerar redes representativas. Então, com, por exemplo, inteligência artificial, eu consigo ver as principais características das redes de determinada distribuidora e gerar redes representativas para fazer estudo. Então, já tem isso disponível, entendeu? Então, dependendo da pesquisa, isso é uma opção. E fora os sistemas EPRI e 3S, tá? Mas aí fica um pouco mais restrito, porque são sistemas menores. Por exemplo, tem aquele de 8.500 barras também, que vários testes a gente consegue fazer neles. Mas essa dica da BDGD é importante, e esses grupos de trabalho do I3Es aí para fazer redes representativas. Certo, Felipe? Ok, professora. Agradeceria muito se depois você pudesse, por favor, compartilhar, às vezes, uma forma de contato com esse grupo, para que, caso a gente não encontre todas as informações nessa lista que a senhora passou, a gente possa solicitar algum integrante do I3E para nos ajudar, porque para a distribuidora, conforme também a senhora comentou, cada vez fica mais restrito. De uma certa forma, nós até entendemos a questão de compliance e a questão de isso ficar muito sigiloso, mas, pelo menos na transmissão, isso ocorre ao contrário, né? A ONS, ela está a favor, né, de parques, né, de geração e transmissão, para tentar mitigar todos os riscos que possa haver ali no setor elétrico, permitindo com que os estudos, né, eles ocorram de uma forma mais fluida, né? O problema da distribuição é que fora do Brasil é comum. Eu tenho medo de medidor inteligente. Tem grupos de pessoas contra instalar medidor inteligente. Tem gente que fala que perde a privacidade. Na Dinamarca, eu comecei a fazer um projeto com eles, até desanimei um pouco, porque a gente tinha as redes, tinha um monte de dado de medidor, só que a gente não podia cruzar o medidor com o consumidor da rede, porque era sigiloso. Então, eu não sabendo onde está cada consumidor, eu ia ter um perfil fake de qualquer jeito, entendeu? Então, cada vez está mais restrito mesmo. E agora pode ser o próximo? Obrigado, professor. O Pedro. E aí, Agora Pedro? tem o Pedro. Pode fazer sua pergunta, Pedro. Oi, professora, boa noite. O microfone? Boa Agora noite. acho que foi, né? E aí? Foi. Bom, primeiro parabenizar pela apresentação, foi muito bom ter uma breve lembrança das aulas que eu tive há alguns anos aí com você. E a minha pergunta é direcionada a um dos projetos de pesquisa que você apresentou, com relação ao monitoramento, posso falar a palavra errada, mas na questão da aleatoriedade, a estocacidade das placas solares, se existem estudos relacionando as tecnologias FACTS com a área de distribuição, porque a gente sabe que FACTS hoje é muito utilizado até para essas finalidades, né?
nas transmissões, mas me vem à mente se existe isso já na área de distribuição. Tem, Pedro, tem. Eles colocam um Dzinho na frente, né? Tem D-Staticom. O que acontece, na minha opinião, é assim: o custo ainda é proibitivo. Tem muita gente que não instala porque acaba optando por soluções mais baratas. Você que trabalha com equipamento, está na Siemens ainda? Sim, ainda estou. Então, com essas soluções, por isso que eu associei uma coisa com a outra. por exemplo, o equipamento que a gente está testando num projeto, o equipamento, não estou fazendo propaganda, mas é a única empresa que vende, da ITB, que ele é mais barato que um D-Staticom. Lógico que não tem o desempenho deles. É compensador dinâmico de reativo. Ele é mecânico, a transição é mecânica. Mas é mais barato, tá? Então, eles tiveram interesse de testar o desempenho desse equipamento. O que eu vejo? Eu vejo os inversores dos sistemas fotovoltaicos com a possibilidade de desempenhar alguma coisa parecida, por exemplo, com D-Staticom. Então, compensar a potência reativa, mas isso tem a barreira regulatória e modelo de negócio. Então, a partir do momento que eu exijo que o inversor ajude a compensar a potência reativa, ou, por exemplo, consumir potência reativa para diminuir a tensão, eu preciso ter um inversor maior nesse sistema fotovoltaico. E quem vai pagar por esse inversor maior? Então, tem todo o problema da regulação, precisa vir lá de cima para baixo, tipo, a tensão está explodindo, vamos ter que diminuir e compensa consumindo potência reativa. O que isso impacta também? As perdas aumentam. Então, eu tenho um RI quadrado maior, porque tem mais corrente vindo ali. Mas resumindo, isso daí é uma conversa longa. Mas resumindo, não tem muito na distribuição por causa do preço, eu falando mais da realidade brasileira, que é o que eu conheço melhor, e eu vejo os inversores do sistema fotovoltaico atuando aí com uma função parecida. É isso. Legal, obrigado. Mais alguém? Medidor. O medidor, o pessoal tem medo de medidor inteligente porque você consegue ver o que está sendo acionado em cada... O que você está consumindo de energia. Por exemplo, a hora que eu liguei a máquina de lavar roupa. E tem gente que tem receio, né, por essa falta de privacidade. Mas é polêmico esse uso do medidor em alguns lugares, né? Inclusive, isso impacta, pessoal, na taxa de amostragem das medidas. Então, alguns países restringem a cada meia hora ou a cada 15 minutos, porque quanto mais a granularidade, quanto maior, né, essa granularidade, mais eu consigo saber o que eles estão, o que o consumidor está conectando e desconectando na casa dele. Então, por questão de privacidade, a gente tem essa restrição também no intervalo entre uma medição e outra. É polêmico. Mas o professor, tem um professor, nem vou citar nomes, que brinca, né? Quando você passa o cartão e todo mundo fica sabendo, o banco, né, fica sabendo onde você está em cada lugar porque você passou o cartão de crédito, o pessoal também não esquenta tanto a cabeça. Agora, saber se está ligando a máquina de lavar ou micro-ondas, aí o pessoal fica preocupado. Mas cada cabeça é de um jeito, né, pessoal? Mais alguma pergunta? Bom, professora, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui no chat, não tem ninguém que levantou a mão. Acho que a gente pode encerrar. Tá ótimo. Bom, pessoal, muito obrigada a todo mundo, foi muito bom ver as fotinhos aí e interagir um pouquinho com vocês nessa época de pouca interação, né? E eu fico à disposição para quem tiver qualquer dúvida, tá bom? Então é isso. Muito obrigado aí, pessoal, que participou. Obrigado, professora Fernanda.
Lembrando que amanhã às 6 horas a gente começa com o OpenDSS, né, de fato, com o Andrés, que ele é aluno aí do professor Valmir, que é um colega aí da Fernanda, né, de pesquisa. E É chefe quase, né? Ex-orientador. chefe. A gente brinca que não existe ex-orientador. Então é isso, tá? Obrigado aí, gente. Até amanhã. Até mais, pessoal. Ok, obrigado. Até mais.